Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, celebraremos no dia 24 de janeiro. São Francisco de Sales foi um santo entre os séculos 16 e 17, bispo de Genebra, e seu vínculo com os jornalistas e escritores se deu por causa do Papa Pio XI, que em 1923, então, o declarou patrono desses dois tão importantes e nobres ofícios, porque São Francisco de Sales foi um grande escritor e também soube se utilizar da imprensa, da confecção de jornais e folhetos para difundir catequese, direção espiritual, para fazer chegar ao número maior de pessoas, segundo o meio de comunicação daquela época, a palavra de Deus, a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Como bem disse, escreveu grandes livros sobre a vida espiritual, sobre a nossa intimidade com Cristo, sobre como saber aproveitar o agir da graça de Deus em nossa vida. Deixo aqui o exemplo de dois: Introdução à Vida Devota e o Tratado do Amor de Deus, que é uma joia rara. Os dois livros servem para todos nós, católicos, cristãos, como um meio de oração, de diálogo com Deus e, ao mesmo tempo, como um bom exame de consciência para como estamos vivendo a fé e, ao mesmo tempo, correspondendo à fé com obras, porque, como bem diz São Tiago em sua carta, a fé sem obras é morta. São Francisco de Sales, com a sua espiritualidade, ao mesmo tempo a genialidade de utilizar-se então desses meios, nesses séculos em que viveu, é para todos nós, católicos, um modelo de como nós não podemos perder tempo em evangelizar. Aproveitar as mais diferentes circunstâncias. Aproveitar e indicar às pessoas a beleza da direção espiritual. O diretor espiritual, vai dizer São Francisco de Sales, é como o pai, o bom médico e o exímio irmão. O pai que acolhe, o médico que descobre as enfermidades, o irmão que dá a mão para que o outro continue o seu caminho. A espiritualidade de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas e escritores, inspirou a diversas congregações religiosas, podemos dizer, por exemplo, a congregação fundada por São João Bosco, então os salesianos. Também São Francisco de Sales fundou, com Santa Joana de Chantal, a Ordem da Visitação. E assim, tantos outros carismas continuam até os dias atuais bebendo desse manancial daquele homem que soube combater muito bem a reforma protestante em sua diocese em Genebra, reafirmando não somente a fé católica, mas, sobretudo, a fé na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, com corpo, sangue, alma e divindade. Permitam-me, meus queridos irmãos e amigos, falar algumas ideias tão necessárias para que a figura de São Francisco de Sales continue sendo luminosa aos jornalistas, aqueles que se dedicam nobremente ao ofício dos meios de comunicação. Como a colaboração com a verdade, ao mesmo tempo a amizade com a ética, o respeito à dignidade humana e, sobretudo, permitir que o vínculo de uma notícia para com a sociedade faça progredir a mesma sociedade e não gere, então, retrocessos
através de tantas mais informações que terminam então retirando não somente a esperança, mas a possibilidade do crescimento de virtude das pessoas que leem, que escutam, acessam e acompanham o belíssimo trabalho da comunicação social. É importante, meus queridos irmãos e amigos, termos essa imparcialidade. A imparcialidade, dirá São Francisco de Sales, é fruto da prudência. E a prudência, como raiz e mãe, como mestra, rainha de todas as virtudes, deve sempre nos ensinar a emitir um juízo depois de termos um cenário global e aí sim podermos elencar com todos os dados pertinentes uma concreta informação, volto a dizer, que construa e não destrua. É importantíssimo saber que os meios de comunicação, nos ajudará São Francisco de Sales com sua vida, devem fazer com que o ser humano cresça. E o crescimento do homem se dá integralmente. O crescimento do homem não pode ser somente no intelecto, assim como o crescimento do homem não se dá somente no espiritual. O crescimento, que é fruto de um humanismo integral, faz com que o homem, na sua capacidade cognitiva, ao mesmo tempo na sua capacidade espiritual, através dos meios de comunicação, sempre opte pela verdade. Num tempo de tantas fake news, que todos nós nos sintamos colaboradores da verdade a partir do belíssimo trabalho dos meios de comunicação. Rezamos por todos os que se dedicam a esse belíssimo ofício de transmitir notícias, mas de informar formando. E assim a sociedade sempre será mais justa e melhor. Deus os abençoe.